Olá, estamos aqui para mais uma live, mais um estudo, uma reflexão. E hoje o tema que nós temos é muito valoroso. Como incentivar seus colaboradores e alcançar a produtividade. Nós estamos no YouTube, no nosso canal, e convidamos a todos para virem conosco conhecer um pouco mais sobre esse tema. É um tema que nós conhecemos, é claro. Porém, nós trazemos aqui algumas questões valorosas sobre isso, né? Você acha que esse tema é importante? Colaboradores são instrumentos ou ferramentas ou seres humanos? O que é uma pessoa na sua vida? Qual o sentido dela? O que é liderar uma equipe? O que é produtividade? São assuntos que merecem respostas, merecem o cuidado, merece o direcionamento. Se tiverem dúvidas, perguntas, é interessante estarmos conversando sobre elas. Não é verdade? Eu sou Saulo Gouveia, sou consultor de finanças pessoais e empresariais e sou criador da metodologia Arte do Lucro, a Meta Lucro, que traz um convite a desenvolver empresas mais lucrativas, que podem investir mais em seus colaboradores, podem desenvolver mais resultados para todos os envolvidos. Soluções para que você possa maximizar os resultados da sua empresa passa por aqui. São mais de 3 décadas de experiência, valor agregado ao nosso estado produtivo. Ok? Pois bem, esse tema é importante para você? Diga para nós se ele é importante para você. É importante para as pessoas que você se relaciona? Então, vamos juntos analisar sobre produtividade. Primeiro, vamos pensar sobre motivação de pessoas. Há uma ideia falsa de que motivar é fazer promessas, é dizer que algo vai acontecer e que a pessoa vai ser feliz lá no futuro. Não é motivação. Quando a gente faz promessas, o dia que a promessa não acontece, o que acontece? Se não acontece, a pessoa fica frustrada. E se a promessa for cumprida, não fez mais do que sua obrigação. Então, eu costumo dizer aos líderes, aos empresários, aos supervisores, aos gerentes, e também às próprias pessoas, os trabalhadores, mesmo que você não tenha nenhum cargo de chefia, tem a autoliderança, que é altamente importante. O que é autoliderança? É a capacidade de ser disciplinado ao ponto de conseguir colocar aquilo que você muito quer em prática. É ao ponto de fazer com que você consiga atuar de forma eficaz e eficiente, né? Costumo dizer que todos nós temos o livre-arbítrio e podemos
trazer a reflexão do alto livre-arbítrio. O que é o alto livre-arbítrio? É a responsabilidade que eu tenho de ser comprometido com aquilo que eu quero muito. Eu não darei desculpas por conta do ambiente, das pessoas e dos outros. Eu utilizo essa liberdade de escolha, essa liberdade de pensar, essa liberdade de agir, esta liberdade de sentir, de reparar para evoluir. Isto é autoliderança. Então, o ideal para aumentar a produtividade das empresas, o que é? É caminhar junto. Caminharmos juntos, desenvolvendo o trabalho cada vez mais integrado, desenvolvendo o trabalho cada vez mais participativo, tendo um ambiente que ouve as pessoas, permite que as pessoas participem ativamente. Não é? Hoje nós colocamos no Instagram, colocamos um post sobre Jim Collins, 4 itens importantes para poder uma empresa voar, ter um bom plano de voo. O comandante deve escolher as pessoas que têm sintonia com a sua empresa, com o seu propósito. Deve colocá-las nas funções onde elas tenham habilidades para avançarem, para crescer. E convidá-las a participar das escolhas, oferecer espaço de criatividade, de sugestões. E nunca desistir de buscar pessoas que tenham vontade de ser parte de um time. Né? Então, é isso. É importantíssimo ter essa condição, criar ambiente, espaços de diálogo. Porque, veja, qual que é a equipe que é mais produtiva? É a equipe mais coesa? Não é. Existe um livro que eu recomendo a todos, chama Mais Rápido e Melhor. Mais Rápido e Melhor. Charles Duhigg. É o mesmo que escreveu o livro O Poder do Hábito. E aí ele traz o mais rápido e melhor. Nesse livro estuda-se as equipes da Google, as equipes de várias empresas do mundo. E apresenta qual que é a equipe mais eficaz, que dá melhor resultado. Não é a equipe mais coesa, não é. Por quê? Porque ela pode ser coesa em esconder, por exemplo, erros. Ele estudou equipes de hospitais que tinham uma quantidade imensa de erros, e era uma equipe altamente coesa, unida, mas era unida em termos de uma liderança que punia erros. Né? Aí a produtividade começa a aumentar quando se cria mecanismo de permitir o erro, permitir as pessoas falarem, permitir as pessoas se manifestarem, permitir que os colaboradores venham a construir um ambiente participativo e integrativo. Por isso, o tema da noite de hoje, como incentivar seus colaboradores e alcançar a produtividade, é um tema valoroso. Né? Eu vou contar para vocês 2 casos reais, tá? Talvez faça sentido perto de histórias que você já vivenciou, já conheceu. 2 casos interessantes. Um, eu vou chamar de o escravo, e do outro, o protagonista. Não vou dizer o nome das pessoas, é claro, né?
O escravo, ele tinha um hábito de se colocar sempre como vítima de uma situação. Ele sempre olhava tudo de uma forma a não se sentir parte integrante dos resultados. Não se colocava como alguém que tinha dever com o ambiente. É como se a velha relação da escravatura, é o hábito, a cultura arraigada, crenças que ele trazia. Ele é um exemplo de várias pessoas, porque na frente de um grupo tendia a fazer o quê? A concordar. Mas bastava terminar a reunião para vir com as suas falas questionando. Ah, estão dizendo isso, mas pode ter certeza que tem algo por trás. Então ele era muito desconfiado, porque essa crença que leva a pessoa a se sentir escrava do mecanismo, leva ela a ser desconfiada, sempre. Sempre tem alguma coisa que não é. E ela traz um contexto muito interessante, porque para que alcance uma situação onde ela pudesse se sentir acolhida, as pessoas deveriam ser perfeitas. O chefe perfeito, o supervisor, o gerente, todo mundo ao redor dela deveria ser perfeito. E não existe isso, né? Quem é que é perfeito? Todos nós temos nossas virtudes, mas temos também as nossas dificuldades emocionais, relacionais. Então, o líder eficaz não é o que esse caso que eu estou contando achava que deveria ser, porque ele achava que deveria ser alguém perfeito. O líder eficaz é aquele que é comprometido, que se envolve, que apoia, que apresenta suas fragilidades, mas não se compromete com elas. Ele sempre busca aprender com cada situação. Então, esse caso, o resultado é que ele não se sente, e não se sentia, na verdade, alguém parte do contexto. E aí, por exemplo, ele tinha 2 diretores, um diretor e uma diretora. E o que ele costumava fazer? Como ele tinha um cargo de supervisão, na ausência dessas pessoas, ele fazia um trabalho contrário, de desacreditar os diretores. Havia uma tendência a sempre desacreditar tudo o que estava acontecendo. Fazia as suas questões, suas tarefas, as situações que lhe cabia mais por obrigação do que pelo sentido. Não colocava sentido, valor no que fazia. Era o sentimento que eu chamo de o escravo. O escravo. Vocês que estão no Instagram, quiserem participar no nosso canal do YouTube, eu aqui no YouTube posso responder perguntas, se as tiverem, e a gente pode participar ativamente, ok? Então, o escravo, ele tem um tempo, ele não consegue sobreviver muito num ambiente, porque ele vai criando uma situação, ele arrasta outras pessoas com ele. Tá? Nesse caso, ele arrastou duas pessoas que tinham potencial, mas que foram na sua influência, porque tem esse escravo que eu estou dizendo, ele tinha uma lábia, né? Entre aspas, uma condição de influenciar as pessoas. E isso prejudicava muito o ambiente. Porque
os seus dois chefes eram diferentes, um era mais sistemático, mais apegado às questões específicas, o outro era mais liberal, porém tinha uma intenção positiva no ambiente, mas também não eram perfeitos. E ele, então, usava qualquer situação para... E é interessante que ele prejudicava a si mesmo, porque ele tinha uma responsabilidade de liderar um time de pessoas, para essas pessoas serem produtivas, viverem melhor, motivadas, e ele fazia uma autossabotagem, porque aí ele precisava de justificar as suas próprias crenças. Já um outro caso é muito interessante, porque eu chamo ele de o protagonista, porque ele sempre buscava encontrar mecanismos para trabalhar as deficiências do ambiente, as deficiências de instrumentos, de tecnologia, e mesmo assim superar os desafios. Ou seja, a deficiência não necessariamente deve gerar ineficiência. Eis a questão. Essa é a questão. E aí o protagonista, ele sempre tomava iniciativa, ele sabia que tinha direitos. Todos sabemos, né, que temos direitos, mas o direito está atrelado ao dever, então ele buscava cumprir o seu dever de construir o seu próprio planejamento profissional para alcançar os resultados que ele almejava. É como se ele fosse um microempresário, ele cuidava da sua carreira, aproveitando do ambiente como instrumento valoroso para o seu crescimento pessoal, profissional, ampliando as suas habilidades. São esses dois casos. Você pode conhecer casos parecidos, tanto do escravo como do protagonista. E aí eu volto à questão do trabalho integrado. O trabalho integrado é o trabalho que gera uma participação ativa de todos, mesmo com funções distintas, com papéis específicos, mais integrados no ambiente. Tem o ponto de encontro. Uma forma de ter um ponto de encontro é a que eu chamo de mergulho profundo. São encontros semanais que a equipe trabalha numa dinâmica de ouvindo a voz da empresa, a OVE, que permite ir compartilhando tudo, mesmo com questões distintas. E aí o grupo vai se fortalecendo. Por quê? Porque gera motivação, gera participação, globaliza a linguagem. Veja, um integrante de um setor financeiro, de repente, ele não tem muito a ver com as questões que o do comercial está trazendo. Só que, quando a gente vai caminhando junto com questões específicas do setor financeiro e questões específicas do setor comercial, o que acontece? Quando o setor comercial tem uma demanda que o fornecedor dele é o financeiro já conhece as suas necessidades, as suas angústias, as suas agruras, as suas forças, as suas fraquezas. Então, ele sabe que aquilo ali tem um objetivo e vai preencher. E o contrário também, muitas vezes o financeiro tem uma necessidade e o comercial passa a entender melhor neste encontro semanal. Um exemplo muito corriqueiro é o exemplo do comercial que faz um cadastro incompleto e pega as informações incompletas, e aí é uma venda incompleta que outros setores vão cumprir. Porque o comercial faz uma venda para outro setor cumprir, o logística, o financeiro, do crédito. Então, ele começa a perceber que se ele caprichar naquele formulário que ele tem de preencher, ou no tablet, e colocar todos os dados, aquilo não é uma burocracia que o incomoda. Aquilo é uma ferramenta para que o outro setor possa desempenhar bem sua função.
Então, isso aumenta muito a produtividade. Faz sentido para você? Aumenta muito. Nós tivemos uma época, há 20 anos atrás, 20 e poucos, até pouco tempo atrás, que a ideia era motivar a equipe com treinamentos motivacionais. E eu não descarto que o treinamento motivacional é importante, mas de que vale você motivar alguém que está com a mesa abarrotada de trabalho? Vai para casa pensando em tudo, nossa, não dei conta, tá acumulado, não vou conseguir. Ele vai ter motivação? Você pode dar o treinamento, pode dar a formação, qualificação sobre como trabalhar as emoções, o interrelacional, o intrarrelacional. A pessoa vai ficar na teoria, porque a mente dela está sobrecarregada. Então, o que nós dizemos, essa síndrome que aconteceu, principalmente no Brasil, ela foi se modificando. Continuamos com espaço para o aprendizado sobre as emoções, sobre como lidar com um colega mais complexo, mais sistemático, tudo isso é importantíssimo, mas também as questões técnicas, as habilidades para exercer bem a função. Isso aumenta a produtividade, concordam? Aumentam bastante. Por quê? Pense nisso. Porque as pessoas passam a se sentir parte do todo. Elas se sentem importantes, que o que ela fala tem valor, é ouvido, mesmo que não seja colocado em prática. Mas é ouvida, é percebida. E no conjunto, a troca de ideias forma um todo muito maior que a soma das partes. O todo é a soma das ideias que vai se desenvolvendo, e fica maior que as partes. Ok? Uma sugestão também muito importante: fazer um pequeno manual de atribuições. Estou falando de uma situação mais simplificada. Não aquele manual dessa grossura que as pessoas guardam na gaveta. Não. É o que, como, quando, com quem que eu faço. Com isso, a pessoa sabe o que tem de fazer diariamente, o que é semanalmente, o que é quinzenalmente, o que é todo mês, o que é ocasional. Então, ela tem ali um guia simples. Quantas empresas a pessoa chega e vai aprendendo tudo verbalmente, depois é cobrada? Por que você não fez aquilo? Ah, eu esqueci. Mas por que esqueceu? Eu já te passei isso 2 vezes. Mas ele não tem ali um documento simples para ficar em cima da mesa. Em cima da mesa. Até facilita, você vai reunir com um colaborador que chegou, tem 15 dias, 20 dias, você senta com ele e fala assim, vamos dar uma repassada nas suas atribuições. Veja o que é diário. O diário é isso, é fazer backup, é fazer tal coisa. Como que está tal coisa? Ah, estou fazendo. E tal, ainda não aprendi direito, estou estudando para fazer isso bem feito. E assim ele vai ampliando as suas condições. Né? Outra sugestão é perguntar como ele vai. Se ele não está indo bem, perguntar os motivos. Se ele está indo bem, elogiar suas ações. Aí no elogio tem uma dica muito importante. Qual que é? Elogie a ação. É melhor que ficar elogiando a pessoa. Quando eu recebo um elogio de algo que eu fiz muito bem, eu me sinto agraciado. Mas é comum, elogiando a pessoa, ela não sentir mais responsabilidade de ter práticas boas, porque ela já é boa, então ela não precisa provar mais nada. Há uma tendência da pessoa a deixar de repetir atitudes. Pega uma criança pequenininha e diz assim, nossa, você fez bem essa atividade. Ela volta a fazer. Ou fala assim, nossa, você é lindo, você é maravilhoso, você é o melhor filho do mundo. Ele não precisa fazer mais nada porque ele já é o melhor do mundo. E a tendência dele é não fazer mais aquilo. Eu não preciso mais disso.
Agora, se você mostra que aquilo que ele fez é importante, ele tende a repetir aquilo que é valoroso, porque ele foi percebido como algo de valor. Não repreenda na frente de todo mundo, né? Faça as suas admoestações em sigilo, faça sessões de feedback, mas faça mais sessões para frente, do feedward, né, que é chamado para frente, do futuro, pegando o aprendizado das questões de hoje para ir para frente. Adquira equipamentos de ponta. Sim, não estou falando em gastar muito dinheiro se a sua empresa é pequena. Estou dizendo para ter tecnologia até de processo, até um papel bem delineado, com os processos bem definidos, é uma tecnologia. Um processo, uma implantação de um processo, de uma forma mais simples, mais efetiva, é uma tecnologia. Então, deve investir nisso. E acredite na capacidade deles. Por quê? Porque se a pessoa não é acreditada, ela começa a se depreciar. Então, diga, foi bom esse trabalho seu. Elogie, busque movimentar aquilo que é de valor da pessoa. Principalmente compromisso, persistência, comprometimento. É mais importante do que ficar vigiando ou policiando para a pessoa não errar. Entre o erro e o acerto, os dois são importantes. O erro para aprendizar, o acerto para aprimorar. Não é importante ficar focado no erro. É importante ver quem é comprometido e quem não é. Quem não é, aí pode acertar tudo, mas ele não é comprometido, vai te deixar na mão. E quem é comprometido pode até errar, mas ele não vai te deixar na mão e vai buscar aprimorar. Essa é a diferença. Vale a pena pensar nisso. Aliás, pensar nisso, se você acha que esse conteúdo é importante para alguém, curta, compartilhe com alguém, ok? Esse é o nosso recado da noite, do dia de hoje. Esse é o conteúdo que nós tínhamos a oferecer. Desenvolver a produtividade. Esse é um assunto que nós podemos trazer várias vezes, porque tem muitas questões que a gente pode abordar mais vezes sobre determinado aspecto. Por exemplo, só a questão do elogio, dá para a gente fazer uma live só sobre o elogio, trazendo todos os fatores que vão impactar. A questão das promessas também, a gente pode, foi falado, nós já falamos, podemos trazer todo um conteúdo sobre as promessas. No nosso site você vai encontrar artigos sobre produtividade. No nosso site você vai encontrar isso que nós estamos dizendo. Acesse o nosso site, www.saulogouveia.com.br. Lá tem muito conteúdo valoroso, sem custo nenhum para você, tá bom? Agradecemos, então, a sua presença conosco. E sexta-feira que vem estaremos novamente aqui no mesmo horário, com mais uma live, com mais um assunto importante para todos nós. Um abraço.